Boa noite a todos. Boa noite. Com muita alegria que mais uma vez estou aqui. Agradeço ao meu Pai, ao Mestre Jesus, ao meu anjo da guarda por ter me trazido com segurança até essa casa e por ter vocês aqui para nós aprendermos um pouquinho mais. Todas as noites que nós nos encaminhamos para uma casa espírita, né, a gente vem no objetivo de tranquilizar o nosso coração, aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina, né, que é ciência, filosofia e religião. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema, gente, que é bem assim, como que eu posso dizer, vai cutucar a gente, entendeu? E eu pergunto para vocês, cada um responde daquilo que tiver e que acreditar. Está dando eco a impressão? Tá, um pouquinho. Eu vou abaixar um pouquinho. Um tema bem polêmico. Aí eu pergunto assim, gente, nós que somos espíritas, né? Falamos que somos. A morte existe? Justo nessa semana, né, que nós temos aí no dia 2, o dia de finados, né? Para nós que somos espíritas, a morte existe, mas para o corpo físico. Porque nós, conforme eu já falei aqui, nós somos espíritos vivendo uma experiência de encarnado. E como somos espíritos e temos a centelha divina, somos espíritos eternos. Um filme muito legal que retrata muito bem tudo isso é O Nosso Lar, do André Luiz. Ali ele conta como foi o desencarne, pelo que ele passou, né, e tudo aquilo que ele também teve medo, né, de tudo isso. Nós que somos assim ainda muito grudados, né, na parte material, é natural que nós tenhamos esse medo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, junto com o Livro dos Espíritos, né, e todos os documentos, toda a literatura que nós temos hoje, ele nos auxilia para que nós sejamos cada vez mais conscientes de que a morte existe para isso daqui, para o que é material, que é o nosso corpo e o Espírito eterno. Aí, nossa, Carlos, mas como que funciona isso, né? Como que o corpo material morre, fica o espírito, sim? O espírito vai pensar depois que morre? Sim, gente, porque ele tem essa capacidade, né? Nós temos que saber separar, né, a parte material da parte espiritual. O espírito, ele já tem, desde a criação, essa consciência, né, e foi amadurecendo, né, todo o crescimento, né, para que ele possa ser esse ser pensante. Então o Evangelho segundo o Espiritismo e o Espiritismo, ele nos dá essa facilidade de que nós temos que acreditar que realmente a morte ela existe para o corpo material. E todos nós temos que nos preparar para isso. Nos preparar da seguinte maneira, sendo pessoas de bem. Não tem como fugir disso. Como costumam dizer, né, a morte é a única certeza que cada um tem. Não tem como fugir. Mas é a morte de tudo isso que é material. Porque o Espírito, ele é um ser tão belo e tão maravilhoso que ele é luz, ele é infinito. Mas, Carlos, como que é isso? Nós aqui, encarnados, vamos falar bem simples, né? Nós temos o espírito, o perispírito e o corpo material. Conforme eu falei no filme Nosso Lar, tem um pouquinho de tudo isso que a gente está falando. Não sei se vocês já viram, né? Pesquisar na internet também, no YouTube, que tem muita literatura ali que fala sobre isso. E essa passagem, como que ela é? A morte existe? Conforme eu falei, sim, mas o que é tudo isso? A literatura fala que quanto mais nós formos ligados a coisas materiais aqui na Terra, mais vai ser difícil o nosso momento. Se nós tivermos desavenças, não perdoarmos, não formos tentar ser uma pessoa de bem, procurar desvencilhar dos vícios,
Porque senão naquele momento, gente, a gente não vai querer partir, né? Porque a gente vai estar tentando segurar tudo isso que não tem. Nós não vamos levar nada. Vamos levar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa sabedoria, o nosso modo de pensar. E depois da morte, como que eu vou aparecer para as pessoas? Geralmente a gente aparece, né, depois, do mesmo modo quando partimos, é lógico. Não naquele estado, né, difícil ali de transição, mas com uma fisionomia mais ou menos igual aqui quando nós vivemos. Então, o Espiritismo ele nos auxilia nesse momento, né, de aceitarmos a morte. É difícil, gente, mas nós temos que nos preparar para isso. Todo mundo vai chegar um momento. Deus é a sabedoria e cada um vai ter, de acordo com o seu merecimento e necessidade, o seu livre-arbítrio, né, o momento do desencarne correto. Mas, Carlos, isso é programado? Como que é? Cada um tem o seu momento. A gente não pode falar, vai ser desse jeito, porque a gente não sabe, né? Mas o que nos acalma, o que nos tranquiliza, é que Jesus também, ele desencarnou e apareceu, né, para os discípulos dele. E foi aquela festa, porque eles olharam, mas Jesus, você está aqui, né? Então, tudo isso são exemplos para que nós tenhamos essa calma, essa tranquilidade dentro do nosso coração. Nos desvencilhar das coisas materiais, eu acho que é o nosso maior desafio para o momento de passagem. Não vamos falar morte, né? Porque é apenas uma passagem de um momento para o outro. Nós temos na literatura que nós deixamos muita saudade aqui quando partimos. Mas quando a gente chega lá do outro lado, tem muitos também que estavam com saudade e vão abraçar a gente. Então, para a gente ver a discrepância, né? Porque nós estamos aqui na Terra como se fosse uma viagem para aprendermos, para fazer as pazes, que nós temos muitas oportunidades, para sermos melhores, para amarmos uns aos outros. Então tudo isso vai contribuir. E essa felicidade, né, daqueles que nos esperam lá do outro lado, assim como quando a gente encarna, né, a família, né, ela já é construída materialmente, né, para nos agasalhar, para nos dar esse auxílio. Então inconscientemente já sabe que está vindo um ser. Inconscientemente aqui, né? Porque lá em cima a gente fala, ó, quero ir para aquela família, assim, mais ou menos assim, gente. Então tem toda essa discrepância dos dois lados. Quem falava isso é o Chico Xavier, né? Que a nossa chegada lá vai matar a saudade de muita gente e a gente vai deixar saudade aqui. Assim eu espero, né, gente? Porque para isso a gente tem que ser pessoas de bem, né? Já pensou? A gente vê uma pessoa que de repente ela não tem nada para chegar lá do outro lado. E a gente vê tantos exemplos, infelizmente, né, nós ainda estamos caminhando, mas a gente vê tanto irmão hoje que faz tanta coisa errada, não é criticando, tá, mas pegando como exemplo, né? Como que seria a chegada dele lá? Ele vai ser acolhido do mesmo modo pelos entes queridos, porque eles vão estar fazendo o perdão. Eles vão estar agasalhando como se fosse uma mãe aqui, aquele filho que é um assassino. Então, essa discrepância existe dos dois lados. E cabe a nós sermos pessoas melhores aqui. É uma viagem. Quando a gente sai de lá com a bagagem na nossa mão, para reencarnar, nós chegamos aqui com a nossa malinha. Olha, eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar naquilo. Poxa vida, essa tarefa aqui é difícil. Eu vou ter a minha família. Então, quando nós encarnamos, nós temos muitas coisas boas, muitos desafios para cumprirmos até esse momento de pegar a mala espiritual e retornar para o nosso lar. Olha só, nosso lar. É o nosso verdadeiro lar, né? O lar espiritual. E vale a pena reforçar que nós temos que agradecer ao Pai, né? Por este momento aqui na Terra. Essa transição, conforme eu falei, ela vai ser de acordo com cada um, gente. Vamos analisar a nossa vida, o que fizemos, aquilo que a gente vai levar de bom.
perdoar, conforme eu falei, para não levar muita mágoa daqui, né? Porque isso acaba nos prendendo aqui energia negativa. E a morte, praticamente a gente vai ver que ela não existe, né? Se nós formos olhar pelo lado do espiritismo, né? Porque o espírito, ele está sempre vivo. Ele vem e volta, ele vem e volta. A cada hora fazendo uma viagem, em uma família, em um país. A gente pode mudar de país também em uma próxima encarnação. E essa dádiva, né, de infinita bondade do nosso Pai, de encarnarmos e termos o nosso momento de passagem, nós devemos aceitá-la assim com muito amor. Porque, conforme eu falei, esse viajante ele vem com uma tarefa. E a gente não pode desperdiçar esta oportunidade de estarmos aqui. Essas coisas materiais, né, conforme eu falei, ainda nos prendem muito aqui. Esse medo, né, de desencarne, que cada um vai ter essa particularidade, né, de saber perdoar, ou naquele último momento, né, eu acho que eu já falei isso, né? Às vezes a gente vê pela literatura que naquele último momento a pessoa está ali, poxa, não deu tempo. Não deu tempo da gente perdoar. Não deu tempo da gente fazer aquilo que o Mestre Jesus falou. Então, gente, esse momento a gente não sabe como que é, mas que nós estejamos preparados para ele. Vai ser difícil? Muito difícil. Cada um sabe. Por isso que eu fiz a pergunta lá no início. Vocês acreditam na morte? A morte existe? Porque cada um vai se encontrar com ela. As pessoas, né, que tem esse momento crítico, mas que um fio da bondade de Deus não foi. Aí ela fala, eu vi aquele turbilhão de coisas, passou muito rápido e tal. E como que é isso? Ela teve a oportunidade, será que foi por acaso? Não, ela foi segura aqui para mais alguma coisa, ainda não tinha acabado para ela, né? E a gente vê relatos disso mesmo. Gente, nós somos espíritas, temos que acreditar nisso. Não tem como fugir. E essas pessoas, elas falam, poxa vida, foi muito rápido, eu vi a minha vida passando e tal, e eu sobrevivi, eu estou aqui de novo. Aquele que teve há pouco tempo aí atrás, que um sobrevivente de um desastre aéreo, um único, gente. Todo mundo morreu. Imagina você olhar para trás, o trauma que isso dá, né? Mas também a alegria. Por quê? Porque ele está ali. Todo mundo teve o seu momento. E às vezes a gente fala, poxa vida, ele morreu, ele se foi, era uma pessoa tão boa. E ele olhou para trás, viu tudo aquilo e ele saiu ileso. Cada um vai ter o seu momento. Eu estava lendo um pouquinho antes de vir para cá. Até o suicida, ele tem o seu momento. Porque quando ele vem para a vida encarnando, é uma prova. É uma prova muito difícil, gente, porque ele já vem com aquele sentimento de que ele vai se suicidar. Aí a prova é mais difícil, né? Porque se ele já vem com esse sentimento, ele também tem um momento dele. E olha, pelo que a gente vê na literatura, gente, o suicida, a morte para ele é algo assim que... Bom, vamos falar do nosso lar, né? O André Luiz. Então, toda essa transição, esse momento, ele serve de aprendizado para nós. Espíritas, será que somos mesmo? Acreditamos na morte? O espírito vive? Ah, Carlos, mas ainda é um pouquinho difícil a gente acreditar, né? Eu sei, gente. Eu sei. O que importa é que nós temos literatura hoje para ler, para ir se acostumando com tudo isso, para quando chegar o momento, a gente ter essa tranquilidade no coração. Minha mãe conta que a tia dela, né, lá de Ouro Fino, morreu como se fosse um passarinho. Ou seja, deitou na cama ali tranquilo, acordou, fez a passagem dela de madrugada, tranquilo. Então olha só, nós temos muitos exemplos, né? O Chico Xavier, no
quando ele desencarnou, né, falou que o Brasil ia ter um dia de felicidade, né? Olha só, os opostos, né? O Brasil sendo campeão mundial de futebol e o Chico morrendo, né? Então tudo isso serve de exemplo para a gente, para que nós tenhamos a oportunidade de saber que realmente a morte é isso daqui. Mas não vamos pensar nisso, gente. Vamos pensar em sermos pessoas melhores. Nós temos assim uma literatura tão bonita. Reforço esse filme Nosso Lar, né, que retrata os momentos ali de André Luiz. Passou no cinema, passou na televisão. Mas, Carlos, para mim é tão difícil. Eu sei, gente. Nós estamos aqui aprendendo, né? Cada um de nós. Cada um tem o seu aprendizado que Deus nos deu. A nossa jornada, que vai ter um fim. Mas e os meus familiares lá, eles vão estar do outro lado? Sim, lógico que vão estar. Assim como deixamos os familiares aqui, a nossa família real vai estar lá do outro lado. Mas, Carlos, e aquele que eu não perdoei? Quando eu morrer, como que vai ficar isso? Gente, vai estar aqui na nossa consciência. Tudo que nós fazemos na nossa vida é marcado pela nossa consciência. Tem o julgamento? Não. É aqui. Porque segundo a literatura espírita, né, o nosso julgamento é a nossa consciência. Porque se nós temos a centelha divina de Deus, de sermos um dia perfeitos, nós já temos esse caractere, né, que nos fala que tudo isso deve ser feito, que esse momento da morte deve ser aceitado, tudo isso, gente. Então, a receita: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tentamos todos os dias morrer quando a gente dorme, mas o sol brilha, a alegria de um novo dia está aí. A gente acorda humorado, triste pelas vicissitudes da vida, alegres, porque fala assim: amanhã eu vou ganhar na Mega Sena. Mas vai levar um monte de dinheiro, gente? Não vai. Eu falei naquela, eu acho que, eu não me recordo, eu estava dando uma palestra, eu falei o exemplo do David Bowie, né? Que a história dele, 90 dias, milionário, tendo 90 dias de vida. O que você faria com milhões de dólares na conta, mas 90 dias de vida? Calma, não responda. Pensem que a morte chega para aquele que é rico, que é pobre. Então nós somos julgados pela nossa consciência, por tudo aquilo que a gente faz de certo e de errado. Na literatura também fala que se a gente esqueceu de alguma coisa, eu não me recordo e tal. Eles falam que tem uma televisão assim que a gente consegue ver ali onde a gente falhou mais, onde a gente errou mais, para que nós possamos, daquele lado ter uma consciência maior do que a gente tinha quando estávamos encarnados, né? Então tem muitas ferramentas desse lado e daquele lado para nós nos melhorarmos, para aceitarmos tudo isso. E quando eu for encarnar, como que é? Poxa vida, porque se eu tenho a morte material aqui, eu vou lá, abraço os meus entes queridos, peço para encarnar de novo, porque eu errei, porque eu quero ser uma pessoa melhor e tal. Aí tem todo um processo, né, de merecimento, de escolher a família, de ou ir para uma família que não tem nada a ver conosco, para nós sermos uma pessoa que vai levar um amor e carinho para aquela família, ou ao contrário também. Nós que somos, às vezes, mal, indo para uma família de bem, que esse amor vai nos transformar em pessoas de bem. Então, gente, olha só quanta coisa bela que a gente tem de demonstração que envolve essa transição, né? Que aqui no planeta Terra a gente chama de morte. Mas é uma viagem, conforme foi falado, conforme também explica, né? Mostra ali no filme Nosso Lar.
E é tão bonito, gente, a gente conseguir entender aquele filme, né? E falar assim, poxa, é verdade, vai chegar o meu. Vai chegar o meu momento. Como que eu vou estar perto dele? Às vezes a gente para pensar nisso, né? Mas eu acho que é um pensamento assim tão rápido que a gente pega e continua o nosso dia e vai fazer o melhor para que quando ele chegue, cedo ou tarde, jovem ou mais maduro, mais de idade, nós tenhamos essa consciência, né? A morte na doença, a morte na alegria, tudo isso são opostos, né? Que a gente tem que ter o conhecimento também. Quando a gente, é lógico, a morte na alegria, o que eu falo, é uma morte tranquila, serena, a morte na saúde, na doença, né? Que seria assim, eu acho que é o ponto mais difícil, porque envolve muito a família, quem está próximo, né? E essa doença, ela acaba envolvendo a todos, às vezes, numa energia muito negativa. E o que nós temos que fazer? Orar sempre. A oração, ela tem um envolvimento, né, para todos esses momentos de infelicidade, o momento de desencarne, né, que a gente vê a pessoa ali, poxa vida, está chegando o final dela? Será que é? Então, a oração, a gente não sabe, né, se é um momento. Mas a oração, ela tem esse benefício. E agora, essa semana, nós vamos ter o dia de finados, né? Como que nós devemos, nós espíritas, né? Como que a literatura fala que nós temos que tratar? Em primeiro lugar, muito respeito. Para quando nós formos visitar, que nós façamos orações. Se não der para ir, gente, ainda é todo esse processo, né, dessa data, ele é muito complicado ainda para a gente. Porque se nós formos pensar pelo lado espiritual, nós vamos ver que se eu ficar em casa, fizer uma oração, às vezes é muito mais benéfico do que eu estar ali. Na visita, o que nós temos ali? Apenas a nossa lembrança material. Porque eles falam que quando a gente vai, né, num cemitério, principalmente nessas datas, né, esses espíritos, eles vão ali também, né? Por quê? Porque nós fazemos uma conexão de pensamento. Então, ter muito respeito nesse momento, né? Fazer muita oração, não pensar muito, por que ele morreu? Morreu jovem, morreu velho, morreu na doença. Gente, não vamos pensar nisso. Pensar com alegria. Alegria que eu falo de enxergar que ele cumpriu a missão dele. O momento do desencarne foi Deus que tratou. Então, esse momento de reflexão, de oração, nessa data é muito importante. Cada um vai fazer aquilo que achar melhor, é lógico. Mas a oração, né? Orar, pensar que está tudo bem, por mais difícil que seja, gente. Às vezes aquele momento de desencarne foi muito triste, mas ele cumpriu a tarefa dele. Aquele ser, ele já partiu. E eu tenho certeza que ele está do outro lado sendo amparado. Ele já está numa situação melhor. Por isso que tem que ter muito respeito, muito amor e muito carinho. Vai bater mais forte no dia 2? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso. Porque a gente ainda é envolvido nessas emoções, nas lembranças boas. As ruins, a gente pega e descarta. Porque todos nós erramos. Todos nós, quando partirmos, vamos deixar coisas boas e coisas ruins. Que sejamos lembrados pelos nossos atos de coisas boas. Porque aqueles erros que nós cometemos, por isso que eu falo que é muito importante, né? O dom do perdão. Perdoar e ser perdoado. Mas eu tenho que pedir o perdão para ele? Eu tenho que perdoá-lo? Tenho. Ele tem que perdoar você? Não espere ele perdoar, vá até ele. Isso implica em simplicidade. Então esse momento de perdoar
também vai implicar muito no desencarne. Então, gente, agora neste dia 2, muito amor, muito carinho por essa data especial para nós, muito respeito e muita oração. Quem não conseguir ir visitar, faz oração em casa, manda um abraço. Eu tenho certeza que a família lá do outro lado vai estar feliz, porque um dia nós vamos estar lá também, e um familiar nosso vai se recordar da gente. E oração é sempre muito bom em qualquer momento. Sobre o desencarne, né, se a morte existe, o tema de hoje, vamos analisar assim: o que fica, né? O que fica aqui? Apenas o nosso corpo material. As nossas recordações, o amor, o carinho, a gente leva conforme eu já falei. Todo mundo vai passar pelo processo da consciência. Quando chega lá, né, voltando ao assunto do juiz, né, isso não existe formalmente falando lá do outro lado. Poxa vida, mas como que é esse momento para um suicida, conforme a gente falou? Né? Tirar a vida, a morte para ele foi assim, algo muito terrível. Porque ele cortou a vida, sendo que ela não nos pertence. Esse dom só pertence a Deus. Por isso que cada um de nós tem o momento certo, como vai desencarnar, tudo isso. Então o suicídio ele ainda é um ponto muito crítico nesse momento que a gente chama de morte. Vai implicar em muitas coisas, em muitas vidas futuras. E especialmente orar muito por aquele que se passou desse jeito. Muito, gente. Muito mesmo. Nós somos suicidas conscientes. E a morte para nós vai ser um pouquinho mais difícil. Por causa do nosso vício, de um fumo, de um álcool. Eu acabo deteriorando muito mais o meu organismo e vou pagar por isso. Então esse momento de desenlace ele vai chegar um pouquinho antes. Então vamos analisar tudo isso na nossa vida para esse nosso momento que a gente vê que é a única certeza. A morte é apenas uma palavra, uma passagem. Vamos pensar que os nossos familiares estão, quando a gente tiver aquele momento assim na dúvida, estão ali nos aguardando com muito amor e carinho. É o que nós temos para hoje, é o que é o aprendizado de hoje, nessa semana tão especial para os dois lados, para aqueles que partiram e para que nós que estamos aqui. Felizes são aqueles que têm essa consciência de fazer uma pessoa melhor dentro de si no nosso dia a dia, para que o nosso dia de desenlace seja mais tranquilo. O amor e a caridade têm que estar em nossos corações. Isso daqui não vai junto. Vai o amor. E o amor é o que ele nos ensinou. É a única coisa. Eu tenho que amar, sim, todos os dias, todas as horas. Tenho que perdoar muito, muito, para que no nosso desenlace seja mais tranquilo. O amor e o carinho, gente, é o que nós vamos levar. A família, ela vai ficar, vai deixar saudade dos dois lados. Mas vamos fazer desse aprendizado, né, que ele nos deu, o exemplo maior de tudo no nosso planeta partiu dele. Ele teve o momento dele por nós, ele voltou depois para constatar que existe a vida do Espírito, que ele é eterno. Isso está na Bíblia e reforçado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é
o Evangelho é a maior literatura que nós temos para tentar compreender tudo isso. Temos o Livro dos Espíritos também, que fala, tem um capítulo, né, da 320 a 329, foi você que me passou, né, mais ou menos isso, é do livro dos Espíritos? Sim, acho que sim. Então nós temos bastante literatura para ler, para aprender, e não vamos pensar nela não. Vamos viver o nosso dia. A gente tem tanta preocupação, uma a mais, qual a diferença que vai fazer? Vamos ser melhor, isso sim é a diferença que nós temos que fazer. Mais 5 minutos? Pode ir encerrando. Então, para finalizar, que o Mestre Jesus, gente, possa estar conosco. Ele não nos abandona, jamais, jamais. Costumo falar que às vezes a gente se distancia um pouquinho dele, mas o nosso anjo da guarda vai lá e volta para o céu. Então ele está conosco, é verdade. Ele está conosco todos os dias. Ele abraça o planeta Terra todos os dias. Ele nos deu exemplo de tudo, gente. Não vamos nos esquecer dele. Ele é o nosso companheiro, nosso amigo. Fala assim, me ajuda, meu Pai, Mestre Jesus, na minha dificuldade, na doença. Me ajuda na alegria, que eu possa agradecer mais. Ajudar a ganhar na Mega Sena não, né, gente? Já pensou morrer com 5 bilhões de dólares, milhões lá? Deixa para os outros, né? Deixa para o outro que quer ganhar mais do que a gente, deixa para ele, né? Eu estou brincando. E vamos fazer a nossa parte. O mundo, gente, nosso planeta precisa muito desse esclarecimento, respeitando cada uma das religiões. Porque vocês já viram que nós abraçamos todas, né? A gente vai no evangélico, participa de outras e tal. Então a gente consegue abraçar tudo isso com o nosso amor e o nosso carinho. E o desafio é a vida, é ser melhor, sempre pensando nele. Que o Mestre Jesus nos abençoe, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.